que Jesus é. Há muitas coisas que se dizem sobre Jesus e a Bíblia fala-nos de coisas certas acerca de Jesus. E ao longo de vários vídeos vamos conhecer este Jesus tão maravilhoso e vamos conhecer o que é que a Bíblia diz sobre quem Jesus é. Hoje gostaria de vos desafiar a pensar sobre 1 de João 2, 1 a 2. Então diz assim na palavra, na Bíblia. João 2, 1 a 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Imagina que tu és culpado de um crime. Não só és culpado, como fizeste mesmo aquele crime. Toda a gente sabe que tu és culpado. Tu sabes que és culpado, o juiz sabe que és culpado, os advogados sabem que tu és culpado, todos sabem a verdade e a verdade é que tu realmente cometeste aquele crime. Imagina este cenário e estás no tribunal. E claro, o que é que te espera? Uma pena. Se tu foste o culpado, é claro que vais ser acusado e que vais ter uma pena por causa desse crime. Mas o teu advogado chega-se à frente e o teu advogado assume a tua pena, e o teu advogado faz com que tu fiques livre e ele assuma a pena por ti. Já pensaste num advogado assim, mais do que um advogado de defesa que diz uns argumentos para ver se te alivia a pena? Este advogado coloca-se no teu lugar de réu. Seria bom ter um advogado assim, não é verdade? Mas sabem, Jesus Cristo é um advogado assim. Talvez não estou a falar de um crime e de um tribunal literal como nós conhecemos aqui na Terra e não estou a falar de algo ainda melhor, de algo ainda superior a isso. E agora colocas algumas perguntas. Ok, se a Bíblia diz que Jesus é um advogado, mas somos culpados de quê? Porquê é que precisamos de um advogado? Somos culpados do quê? A Bíblia também diz que todos pecaram. Então, do que é que somos culpados? Do pecado. Sim, toda a humanidade é culpada do pecado. Então já sabemos qual é que é a culpa e qual é que deveria ser a nossa pena por causa do pecado. A Bíblia diz claramente que aqueles que pecam irão ter a morte eterna. Isto significa o quê? Além de morrermos aqui, também vamos continuar numa morte eterna, num sofrimento eterno, porque não estamos perto de Deus. E o maior sofrimento é estar longe de Deus. E passar a eternidade longe de Deus já é o maior sofrimento que pode haver. Então essa é a nossa pena. Era a nossa pena. E nós devíamos ser mortos por causa dos nossos pecados. Mas, porquê é que Jesus é o advogado? A Bíblia diz, e nós vemos aqui nestes versículos, que Jesus é justo. Logo, ele não cometeu crime nenhum, ele não cometeu pecado algum, ele é inocente, totalmente, 100% inocente. Então só ele é que poderia colocar-se no nosso lugar. Então, e como é que Jesus pagou a nossa pena? Se nós devíamos ter a morte como pena por causa do nosso crime, do nosso pecado, não é? Então, Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. Então, Jesus foi à cruz e não teve só simplesmente como obrigação, mas ele escolheu ir à cruz, escolheu vir à terra, morrer pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas este sacrifício de Jesus foi o preço para nos trazer a liberdade e nos livrar desta pena que nós devíamos ter por causa do nosso pecado. Mas isto aplica-se a todos. Como é que nós recebemos a liberdade? É simples. A Bíblia nos fala que nós temos que crer e aceitar em Jesus Cristo, reconhecermos que somos culpados, reconhecermos o nosso pecado e crer em Jesus Cristo. E qual é que será o fim daqueles que aceitam Jesus? O fim é a vida eterna. Ao contrário daqueles que não aceitam Jesus, que irão ter a morte eterna, aqueles que aceitam Jesus como advogado irão ter a vida eterna. Então, aceita Jesus como o teu advogado e tu não irás ter a pena merecida, porque Jesus
está disposto a ser advogado junto ao Pai. Aceita Jesus como o teu advogado.